Muito obrigado, Dino. Obrigado também ao Neurivan, à Ascensão Pessoa e a todas as pessoas que estão aqui neste momento e que nós vamos fazer essa mesa redonda sobre a nossa literatura infanto-juvenil. Antes de iniciar, aviso que o outro membro da banca, que seria o professor Joaquim de Oliveira Gomes, infelizmente não vai participar por motivo de falecimento de seu irmão hoje de madrugada. Então, seria até absurdo pensar em trazer ele para cá hoje, depois de ele sofrer uma perda tão grande quanto esta. Ele pediu desculpas, lamentou muito. O Joaquim esteve em todos os dias, do dia 24 e 25, participando, mas hoje de manhã foi surpreendido com essa notícia tão triste que consterna a todos nós também. Mas não é porque o Joaquim não está aqui que nós não vamos falar um pouco dele também. Antes de apresentar o Neurivan, antes de apresentar a Ascensão, vamos falar um pouquinho do Joaquim, vamos falar um pouquinho da literatura infanto-juvenil maranhense, e depois nós teremos a honra de ouvir também esses dois professores e produtores, poetas, divulgadores culturais de nossa terra, a Ascensão e o Neurivan, falando sobre a sua obra, sobre a literatura infanto-juvenil. Desde já agradeço aos dois também que se disponibilizaram a estar aqui conosco hoje. Alguém falou que não está ouvindo, mas geralmente, Érica, quando acontece assim, tem que sair e voltar de novo, que geralmente é uma trava nossa. Mas alguém não está ouvindo por aí? Eu acho que todo mundo está ouvindo. Está claro aí, Joaquim? Dino, está aí, Dino? Está ouvindo? Está ótimo. Para mim está ótimo. É isso que acontece. Então, nós vamos lembrar, a literatura infanto-juvenil maranhense, nas últimas 2 ou 3 décadas, possivelmente foi o gênero que mais teve uma evolução. Nós já temos uma grande... Joaquim não vai poder participar, como eu falei agora, porque ele perdeu um irmão e não tem condições realmente de estar conosco hoje. Lamentamos muito não podermos conversar com essa pessoa maravilhosa que é o Joaquim. Então, a nossa literatura cresceu bastante, tanto em poesia quanto em prosa. Em teatro, ainda não tivemos tanta evolução do texto literário em teatro publicado. E a literatura infanto-juvenil deu um salto de qualidade muito grande e de quantidade nos últimos 20 anos. Nós viemos lá da segunda, terceira décadas do século XX, principalmente com Viriato Correia, que faz um trabalho belíssimo, com Coelho Neto também, com Humberto de Campos e tantos outros que tiveram um bom trabalho, mas depois houve arrefecimento da literatura infanto-juvenil, porque nós cultuamos e divulgamos tanto as outras literaturas. Ivaneide levantou a mão, pode falar, Ivaneide. Ivaneide levantou a mão. Foi sem querer, foi sem querer. Então, continuando. E nós tivemos, depois, vários escritores de renome que também se envolveram com a literatura infanto-juvenil. É o caso de um Josué Montello, é um caso de um Ferreira Goulart, e tantos escritores. No Brasil inteiro, a literatura infanto-juvenil teve um salto de qualidade com a presença desses escritores, como Cecília Meirelles, como a Clarice Lispector, o Jorge Amado. E aqui, no nosso Maranhão, nós também tivemos esse salto. Talvez o primeiro grande momento desse salto no século XX tenha sido com Wilson Marques, que praticamente profissionaliza essa ideia de escrever para jovens, para adolescentes, para crianças. E logo depois nós tivemos o boom da literatura infanto-juvenil, que infelizmente ou felizmente passou por momentos difíceis e por um ostracismo em termos de pesquisas. Temos muitas pessoas produzindo e não temos muitas pesquisas ainda do ponto de vista acadêmico sobre a nossa literatura infanto-juvenil. Isso é que deve ser corrigido em nossas universidades, em nossas instituições, para valorizar também essas pessoas que se dedicam à literatura. Depois nós tivemos um outro salto de qualidade
com a presença da escritora Charlene Serra, que coloca uma aparente novidade, que é trabalhar as pessoas com deficiências dentro da literatura infanto-juvenil, produzindo lá a sua coleção Incluir, de excelente qualidade, e que já começa a ter frutos também em outros pontos da nosso Brasil. E nós temos também aqui, produzindo em vários pontos, e foi de propósito nós colocarmos pessoas não somente de São Luís para falar sobre literatura infanto-juvenil. Então, nós temos o Neurivan, que, acredito eu, ainda esteja situado, acho que em Santa Inês, é verdade? Eu tenho dúvida sempre, Neurivan. Acho que Santa Rita. Santa Rita, isso. Santa Rita. Essas santas sempre confundem a gente. E a Ascensão Pessoa, que está em Itapecuru. E o Joaquim, que é de Viana, mas está aqui também em São Luís do Maranhão. E aí nós temos a presença do professor Joaquim, que não está presente entre nós, pelo motivo que já foi externado há alguns minutos, e que já tem uma produção forte com o Jabuti Internauta, com o Jabuti que falava inglês, que é uma produção interessantíssima e que tem muitos leitores. Por outro lado, nós temos também a produção de escritores em praticamente todos os municípios do Maranhão. Infelizmente, algumas dessas obras nem chegam até nós, que estamos pesquisando, e o pior, não são adotadas nos próprios municípios, que é algo que causa uma extrema dor em nós. Porque, às vezes, as escolas preferem adotar um livro que vem de fora, que tem uma linguagem, talvez, voltada muito boa para outros lugares também, que trabalham, claro, a literatura infanto-juvenil, mas também deveriam dividir esse espaço com os autores da terra. Se cada município adotasse, as escolas, o município mesmo, os poderes públicos, adotassem também livros desses escritores, nós também teríamos muito mais para conversar, para dialogar, para trazer tudo à tona. E a literatura infanto-juvenil é uma literatura que trabalha várias pessoas ao mesmo tempo, não é só o escritor. Porque o escritor, por melhor que ele seja, ele vai precisar quase sempre de um ilustrador, que é um trabalho extremamente, vamos dizer, especializado e caro. Não é o mesmo papel que nós publicamos um livro de poesia, ou um livro de contos, ou um livro de ensaio. Geralmente é um papel mais especial, com muitas cores, tudo isso. Precisamos também de um diagramador que entenda do assunto, porque, às vezes, um belíssimo livro, em termos de texto, é perdido quase sempre, em alguns momentos, claro, por uma diagramação que não é tão atrativa. Então, é todo um pool que vai trabalhar tanto a linguagem quanto a questão estética. E isso é importante também. E isso também, Neurivan, a sessão encarece o livro. Nós sabemos que alguns pais ficam revoltados quando pegam nota de livros e tem um livro para didática de literatura infanto-juvenil que, às vezes, é bem mais caro do que outros livros que, teoricamente, são mais volumosos. Então, o pai fica revoltado e não entende e pensa que o autor está enriquecendo com isso. Mas nem sempre é uma verdade. Ou, melhor, quase nunca é verdade. Existe um trabalho, geralmente, muito bem feito com relação a isso, um trabalho extremamente digno, e nós vamos agora apresentar essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui. Neurivan, você é um cavalheiro, você sabe que, como cavalheirismo seu, as damas sempre têm a primazia. Se você não concordar, basta dizer, está sendo gravado. Então, as damas têm a primazia. Tenho certeza que seu cavalheirismo sempre vai concordar. Eu vou apresentar aqui a Ascensão Pessoa e depois ela vai comentar sobre sua obra, sua produção, ou a literatura infanto-juvenil. Ela é livre para falar o que quiser. E depois, Neurivan vai falar também, vou apresentá-lo a seguir,
ele vai falar, e no final nós vamos abrir para uma discussão sobre a obra das pessoas que estão aqui, sobre esse trabalho infanto-juvenil e sobre outros assuntos, tá bom? Então, Ascensão Pessoa, que está aqui nessa imagem tão bela, é professora, é especialista em biologia, em supervisão de gestão, em planejamento. Ela foi supervisora educacional, foi diretora de escola de ensino fundamental e médio, é de Itapecuru, residiu em Itapecuru, depois andou em outros municípios, volta para Itapecuru, e hoje passou por Irapemas também, e hoje, já, embora não pareça, com vários filhos, netos, ela se dedica também à literatura infantil juvenil e fez uma coleção que é algo extremamente de bom gosto, bem trabalhado, e que é de sua experiência também, a arte de ser avó, uma coleção contendo vários livros, na qual ela vai mostrar esse encantamento pela palavra e vai trazer para o público em geral esses textos que marcam tanto a sua pessoa, a sua família e os seus leitores. Alguns de seus livros voltados para a literatura infantil juvenil, Sara, a Princesa Sara e o Sapo, José e as Três Mosquiteiras, Sapatilhas de Ponta, que é um livro especialmente belo, Os Sonhos Dourados de Amália e outros. Ascensão Pessoa também tem obras voltadas para a educação sexual nas escolas, um outro assunto extremamente importante, história de Itapecuru e seus vultos, e também tem livros de poesia, como Recordações, que é sua primeira obra em poesia, e também, mais recentemente, Lagusa 1, poemas que tem um subtítulo bastante provocativo e que atrai muitas pessoas para a leitura. Quem for aí mais sensível, tape os ouvidos, o subtítulo de Lagusa 1, Orgasmos em Dose Dupla, um livro que trabalha a sensualidade, trabalha a questão feminina e há várias questões também que nós podemos discutir em outro momento. Ascensão Pessoa. O Grupo Gelma está muito honrado com a sua presença aqui nesse segundo simpósio, e a partir de agora passo para você a palavra. Fique à vontade para você falar sobre você, sua obra e o que mais você quiser. Seja bem-vinda. Obrigada, Neres. Meu bom dia. Deixa eu só desligar aqui o outro aqui. É porque, por via da dúvida, eu fiquei com o computador e fiquei com o celular, porque a questão da internet que está com chuva, a gente não dá para confiar muito. Mais uma vez, meu bom dia a todos, meu bom dia ao nosso professor, poeta, Neurivan. A tristeza de não poder conhecer um pouquinho mais de Joaquim Gomes, né? Estendo meus sentimentos aí à família. E esse nobre colega aí, José Neres, que me fez o convite, pelo qual eu me sinto muito honrada em participar, em poder participar desta roda de conversa. Porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer mais um pouco os colegas, conhecer a literatura maranhense, poder dividir experiência, poder dividir conhecimento, experimentar, que acho que é isso que nós vamos fazer hoje aqui nesse momento. E eu me sinto muito honrada, até porque eu sou muito fascinada pela literatura infantil. Peraí, rapidinho. Fui eu aqui, Ascensão, desculpa. O porquê de eu escrever literatura infantil? Tem uma historiazinha sobre isso aí. Voltando só um pouquinho no passado, fazendo uma retrospectiva, a gente sabe que a literatura no Brasil ela começou com autores estrangeiros, né, com autores europeus,
fazendo só um retrospectozinho, e eu era muito fascinada com as histórias dos irmãos Grimm, com as histórias do Hans Andersen e outros aí. Que aí quem não lembra, né, de Cinderela, do Pequeno Polegar, a Bela Adormecida, o Gato de Bota, a Rapunzel. Então, eu vivenciei essas histórias. Minha mãe, minha avó lendo, eu digo que elas eram uma excelente leitora de história para nós. Então, isso aí foi me fascinando a adentrar nesse mundo da literatura infantil. Mas, para que a gente adentre nesse mundo, é preciso a gente entender também, quando você quer escrever para crianças, você faça algumas indagações. Por exemplo, como conquistá-las? Qual é o texto ideal que a gente trabalha com essas crianças para que elas possam realmente gostar de ler a nossa história, gostar de ler a nossa poesia, e que fique marcado na vida dela, né? Que fique um livro, um conto, marcado. Então, o que leva a gente a fazer isso? E aí eu volto de novo aos contos de Caronchinha, que falava sempre recontava as histórias de Grimm e outros autores. Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Viriato Correia, com Cazuza. Então, foram autores que eu fui lendo e fui me identificando com eles, trazendo essa aproximação, né, com esses autores. Embora Viriato Correia seja de Pirapemas, a gente tem aquela saudade porque ele era de Itapecuru até Pirapema se emancipar, né? Então, é a única referência que nós temos de Itapecuru, é Viriato Correia. E aí amargou bastante tempo, passou bastante tempo. Eu creio que depois de Viriato Correia e Itapecuru Mirim, eu tenha sido a pessoa que voltei a tratar da literatura infantil, das histórias infantis. Não lembro, depois de Viriato Correia, se teve um outro autor itapecuruense que trabalhou literatura infantil. E aí o romance Cazuza, eu gostei muito, porque ele falava das origens dele, ele conta as histórias das origens dele, da cidade dele, né, dos tempos de infância dele em Pirapemas. Mas eu tenho alguns autores da atualidade que eu também gosto muito, que é o Ziraldo, eu gosto da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, da Clarice, do Pedro Bandeira, que eu gosto muito do Mundo Fantástico de Feiurinha, e a partir daí eu comecei a pensar nas minhas histórias. A minha experiência de sala de aula me deu isso, eu trabalhar com a literatura infantil. Então, eu trabalhei com a educação infantil, tive essa experiência, trabalhei com o ensino fundamental, passei por essa experiência e com o ensino médio. Então, eu me identifiquei mais com essa classe infantil, infanto-juvenil, do que com os próprios adultos. E aí eu venho com os meus trabalhos, observando essa estrutura, eu venho com os meus trabalhos, fazendo essa coleção, que são 5 livros, como você já colocou, né? Onde a Princesa Sara e o Sapo, ela tem essa pegada aí um pouquinho dos irmãos Grimm, ela faz essa referência a esse clássico da literatura universal. Eu não reconto a história, mas eu reinvento uma história baseada nesse conto, onde a Princesa Sara e o Sapo a gente leva a pensar na natureza, no tema de algo preservado, e aí a gente pode tratar e pode estar falando desse assunto na atualidade, o amor pelos animais. Os meus livros, eles trazem sempre o amor pelos animais, eles trazem sempre esse aparato do meio ambiente, pela minha formação, que é biologia, e eu sempre trabalhei e defendi a questão ambiental, tanto nas escolas, nas salas de aula, como agora mesmo a gente está trabalhando as questões ambientais sobre o rio Itapecuru, aqui em Itapecuru Mirim, né? Estamos fazendo vários planejamentos, a AICLA, a academia, a qual eu faço parte, junto com a prefeitura, para se pensar melhor no nosso meio ambiente. Então, isso é um trabalho que eu já venho fazendo ao longo de anos, e achei interessante colocar isso, fazer essa referência nos meus livros infantis, porque a partir
desse referencial, a criança ela pode pensar e tratar o meio ambiente de uma outra forma, com mais respeito, com mais carinho, pensar os animais com mais respeito, com mais dedicação, com mais amor. Então, por isso eu trago essas questões, eu faço questão de colocar, de inserir essas questões ambientais nesses 5 livros. Também a questão da família, a questão do respeito, a questão do preconceito, vem às vezes de uma certa forma colocada nos contos. Aí tenho também José e as Três Mosqueteiras, que também é baseado no romance histórico dos Três Mosqueteiros, né, de Alexandre Dumas, que também eu reescrevo essa história numa aventura, em forma de aventura, em um sítio, onde os personagens, José, Maria, Luiz e Mirella, eles são defensores da natureza e resolvem incorporar o espírito dos personagens, né, D'Artagnan, Athos, Portos, Aramis, numa história de ação. Então, esse enredo ele se passa em um sítio, onde essas 4 crianças se aventuram em defesa dos animais silvestres, presos em armadilhas, e daí ocorre toda uma narrativa onde o meio ambiente está sempre presente, também um respeito pelos animais e pela família. Mirella, a princesa que vivia sonhando, mais uma vez, os meus contos eles giram em volta da questão das princesas, dos príncipes, daquele ar de mistério, o encantamento, porque a criança ela gosta disso, ela gosta de se sentir encantada pelas histórias. E aí vem a questão, que eu trago a questão do infanto-juvenil, da pré-adolescência, onde a menina se transforma em mulher. Então, eu trago a história da metamorfose para dentro desse conto, como uma forma de fazer a criança entender que ela também vai passar por esse processo, que a menina também vai passar por esse processo, de uma forma leve, de uma forma divertida, e de uma forma que ela aprenda a respeitar as coisas, não pela sua aparência, mas pelo seu significado, e aí vem a questão da situação do preconceito pelo desconhecido, mas também vem a luta pelo respeito à diversidade. Então, é bem interessante, eu acho bem interessante, quer dizer, você respeitar um todo, independente do que esse todo, ou família, ou natureza, ou a diversidade, represente naquele momento para você. Os Sonhos Dourados de Amália. Esse aqui, ele foge um pouquinho das princesas. É uma menina normal, que aqui eu tento colocar a questão que a mídia social ela é importante, claro, ela tem sua contribuição, tem sua relevância, ela é importante, mas que a criança ela não pode se atrelar só a isso, que as brincadeiras de roda, as brincadeiras de crianças, a infância, ela deve ser vivida na sua plenitude. Então, esse livro ele traz de uma maneira bem interessante, bem legal, as brincadeiras antigas, descartando um pouquinho, se desligando um pouquinho dessa parte dos jogos, da internet, das mídias sociais, para fazer com que a criança saia dessa solidão medial. Porque quando ela está no celular, ela está sozinha. E quando ela sai para brincar, ela interage com outras crianças, porque a interação da mídia social ela é uma interação diferenciada. Ela é uma interação de você não estar tocando, você não está presente, você não está sorrindo, não está brincando realmente. E aí eu trago nesse livro, eu já trago nesse livro a questão da síndrome de Down, numa forma de interação, numa forma de brincadeira, né? Trago novamente a questão também da natureza, e trago o respeito pelos avós, né? Como eu sou avó, eu sempre insiro também esse respeito pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas que já têm uma experiência bem maior para nos contar e que a gente possa ouvir. E aí eu venho com Sapatilhas de Pontas, que é um livro que, inclusive, o jornalista Gabriel Neres, em sua publicação Literatura Infantil, Um Caminho para a Inclusão, ele trata desse livro, ele faz um pequeno comentário, onde ele diz assim:
O livro Sapatilha de Pontas traz a história de uma menina, uma princesa, que vive em um país onde não existe crianças especiais, mas ela tem síndrome de Down e sonha em ser bailarina. Então, daí discorre toda a história. É um livro paradidático que traz a questão da família, a questão do preconceito, a questão dos valores, ao mesmo tempo em que traz um grande amor pela vida. E aí ele concluiu com esta frase bem aí. Então, muito interessante esse artigo do Gabriel Neres, que ele trata de outros autores também que fala da inclusão, que me honrou muito ele ter me procurado para esse trabalho, porque é uma forma da gente estar mostrando o trabalho da gente. O interessante é que a gente mostre o nosso trabalho, que as pessoas leiam, que as pessoas vejam. Eu não tenho a intenção, nem penso em ficar rica com livros, com nada, mas que as pessoas elas saibam que nos municípios do Maranhão tem outras pessoas que escrevem, outras pessoas que fazem história, que fazem literatura. E esse nosso trabalho ele é muito tímido, ele é muito ainda excluído, porque os grandes autores fazem uma publicação com materiais excelentes, com materiais que chamam a atenção da criança logo de cara pelo visual, porque são materiais caríssimos, mas a gente tenta fazer, tenta levantar, tenta devagarinho, conquistando também o nosso espaço. E eu tenho um outro livro que foge da coleção, que é Alana, Um Ser de Luz, Outros Contos e Poesias, que é um livro que traz 3 contos, que é também um livro inclusivo, e que nos trazer também histórias interessantes sobre a construção do meio ambiente, sobre a questão da itapecuruncidade. Eu trato basicamente de Itapecuru, eu coloco como pano de fundo da história, o município de Itapecuru, São Luís. E é um livro que trata também de violências, que vem trazendo as questões de dengue, tipo como dengue, câncer, pobreza, superação, questões familiares, questões ambientais. Então, esses são os meus livros, basicamente voltados para a literatura infantil. Quer dizer, tem uma pegada rural e tem uma pegada urbana. E qual é a importância disso tudo? O que é que eu vejo nisso tudo? É que a gente precisa estar trabalhando nessas crianças esse conceito de uma literatura voltada para a nossa realidade. Embora a gente trabalhe os grandes autores, os grandes clássicos, mas que a gente também produza alguma coisa interessante, que a criança ela se veja dentro daquele ambiente, que ela se sinta dentro daquele ambiente. Então, é isso que eu procuro sempre mostrar nos trabalhos que eu trago de literatura infantil, que eu acho muito interessante que seja colocado. Então, com relação aos meus livros, é isso que eu queria colocar, as questões que a criança ela aprende pelo exemplo, mas ela aprende também manuseando os livros, ela aprende sentindo o cheiro do livro. Eu digo que o livro infantil ele tem que ter cheiro, ele tem que ter cor, ele tem que ter sabor, ele tem que favorecer a imaginação e a criatividade dessa criança. Então, é isso que eu tento colocar, é isso que eu tento fazer com que esse meu trabalho chegue até as crianças. E aí nós temos também a professora Leonete Amorim, que trabalha literatura infantil. Ela tem um livro, Rarri Rorrua, muito interessante, sobre uma nota musical. Temos a Juceí Santana, também aqui de Itapecuru-Mirim, que, como ela trabalha pesquisando Mariana Luz, ela resolveu também fazer um livro infantil sobre Mariana Luz. Então, muito interessante esses 2 trabalhos também da colega aqui. Por enquanto, eu creio que é isso. Estou pronta para as argumentações, alguma coisa que eu deixei de falar e que alguém possa querer saber. Muito obrigada. Nós agradecemos a Ascensão. Aí nós vamos passar para a Neurivan e, no final, as pessoas fazem as interações, que acho que fica mais interessante, que algumas perguntas podem vir em comum, então fica mais interessante para a discussão. Vamos apresentar o Neurivan, agradecendo também a presença de Joxan, aqui, meu ex-aluno, irmão de Neurivan,
que eu vejo aqui na sala. Jobson, um abraço para você, seja bem-vindo. Neurivan Souza, esse jovem que está ali, é maranhense de Magalhães de Almeida, a bela cidade de Magalhães de Almeida, e há muito tempo está radicado na cidade de Santa Rita, mais propriamente desde 1998, quase virada de século. Ele é professor, é poeta, é também um autor de literatura infantil juvenil, é membro da AMEI, que é, nós sabemos, a nossa Associação Maranhense de Escritores Independentes, e também é membro correspondente da AICLA, entidade da qual faz parte a amiga Ascensão Pessoa, e que eu também tenho a honra de ser sócio correspondente. Tem vários livros de poemas. O Neurivan é um dos poetas mais, vamos dizer assim, fecundos da nossa literatura. Eu conheci Neurivan, na verdade, a partir do amigo Carvalho Júnior, que era fã de Neurivan, e sempre falava dele, eu não o conhecia, mas é uma das heranças que eu recebi do Carvalho Júnior. E algumas de suas obras voltadas para o público infantil juvenil são O Pequeno Poeta, O Segredo no Jardim e O Pequeno Poeta. Essa série Pequeno Poeta, que é muito interessante, esse jogo de palavras que o Neurivan faz. Neurivan é um cidadão que leva a poesia para as crianças também. Assim como a Ascensão leva os contos, Neurivan leva a poesia e a inclusão também. Por exemplo, o gafanhoto Peixoto é canhoto nas mãos para pegar a caneta. Ele tem canelas compridas e salta de folha em folha como se fosse um sapo. Um acrobata dos botes, mas não sabe usar garfo na hora do almoço. Pode. E as ilustrações belíssimas que vocês podem ver. São vários livros de Neurivan. O mais recente, essa obra de arte, Ribamar, O Menino Peixe, que junta tanto a questão poética relacionada com as imagens. Então, Neurivan, a palavra é sua também, fique à vontade. Desde já, estamos muito agradecidos por sua presença e vamos aprender um pouco mais com você, Neurivan. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, José Neres. Meus cumprimentos mais uma vez também ao Dino, à minha colega Ascensão Pessoa e a todos os nossos convidados que estão aqui nos ouvindo, nos prestigiando com a sua presença aqui nessa mesa muito interessante. Aliás, falar de literatura infantil é algo que nos deixa muito leves, porque a literatura, de modo geral, ela tem esse poder de nos humanizar, né? de trabalhar as nossas emoções, o nosso lado afetivo. E, sobretudo nesses tempos, creio que a literatura ela pode cumprir com esse papel de tornar o seu para o público infantil. Hoje eu penso da seguinte maneira: literatura para a infância, né? Essa é uma tendência de encararmos esse público todo e as obras voltadas para esse público. Até porque acho que era o Carlos Drummond de Andrade que disse que qual é o bom livro que interessa a criança que um adulto também não leia com interesse. Então, quando se passa para se pensar num livro para a infância, ele precisa, obviamente, ser encantador, deslumbrante aos olhos dessa criança e também atrair o interesse do adulto. Quando eu comecei a publicar, e que foi justamente esse aqui, O Pequeno Poeta, por que se deu essa iniciativa em mim? Eu já havia publicado, acho que 2 livros de poesia para o público adulto, né, entre aspas, aí, e vi que o grande barato seria a formação de novos leitores para esse gênero
literário que é carente de leitores. E a minha ideia não era partir do macro para o micro, e sim o inverso, era de formar leitores a partir da minha própria cidade aqui em Santa Rita. E foi isso, foi essa a motivação. E por isso publicamos a trilogia O Pequeno Poeta. Do primeiro para o segundo, eu vi que eu deixei de contemplar garotinhos, garotinhas, né? Crianças, melhor colocando, uma faixa etária mais baixa, e como trabalhar a poesia para esse público tão pequeno. Então, eu tive que me desafiar a escrever poemas quase que em formato de haikais, que fosse ali projetasse uma imagem interessante, né? Naqueles 3 versos, trabalhando o elemento do humor, e assim conquistar e alcançar melhor essas criancinhas de 3, 4 anos, porque eu percebi que no primeiro livro elas acabaram não sendo muito contempladas. E esse foi o desafio do segundo volume, por exemplo, quando se diz aqui, nesse poema, a abelhinha manda e desmanda na florada do quintal. Quando está feliz, faz mel. Se está mal, faz limonada. Ou como a gente pode perceber, busquei nesse livro fazer um texto bem conciso mesmo. Outro exemplo, a borboleta leleca, na maior elegância, faz festa, leva de flor em flor uma fofoca nas asas. A minha ilustradora dos meus 2 livros da trilogia O Pequeno Poeta foi uma só, a Patrícia Palozzi, e aí no terceiro volume dessa trilogia eu trabalhei com o ilustrador paraense, o João Augusto Rodrigues. Aqui eu já coloquei um pouco mais das minhas vivências, daquela criança que nunca deixou de existir em mim. Então tem um toque de memórias lá, do Neurivan, ainda na sua cidade natal. Aqui em Ribamar, o Menino Peixe, eu busquei, então, me aproximar mais de algum aspecto da nossa cultura maranhense. É um conto escrito em versos e o personagem Ribamar, e aí eu brinco em todas as linhas justamente com esse nome, Ribamar. Em Riba do Mar, Ribamar, vê isso, faz aquilo, e então segue essa narrativa, deixando claro que Ribamar ele tem o sonho de se tornar um peixe, e pelo que sugere o desfecho da narrativa, é isso que acontece. Como ele se torna um peixe, aí é algo que fica por conta de cada leitor. A minha concepção de livro infantil, de pensar um livro infantil, quando eu iniciei a minha escrita para esse público, praticamente eu não tinha referências, elementos, né? Eu me tornei um leitor bem tardiamente, mas hoje, nos meus projetos para novas obras, eu passo a pensar e considerar com bastante atenção que o livro para a infância, ele precisa de fato ser um livro que em si mesmo é uma grande obra, um grande livro. Ele não precisa exatamente ser todo projetado para alcançar aquele destinatário, porque assim eu vejo que é uma tendência do mercado editor, satisfazer o público com determinadas temáticas, que aquilo está em voga, tem sido rentável. Eu contrario essa lógica aí de atender
a tendência, né, do mercado editorial. O livro passa a ser pensado como um objeto que em si mesmo precisa realmente ser empolgante, inspirador, em que a criança se veja cúmplice daquela história, se veja partícipe daquela narrativa, e ele se veja representado no personagem ali, mas isso de forma natural. Então, se eu usar a literatura de uma forma muito didática, ela deixa de ser literatura. Eu penso dessa maneira. Por que a literatura é arte? Né? Como eu disse, a arte de humanizar as pessoas sobremaneira. Porque ela contraria essa lógica, esses padrões que nós estabelecemos, que a sociedade estabelece. Por isso, se ela tiver esse viés de didática, de dar lições morais, sobretudo a poesia, porque a poesia ela não pretende dar lições de morais, ensinar o que é certo, o que é errado, né? Eu penso que aí a literatura deixa de ser arte e não passa a cumprir, né, esse papel que é tão relevante para os seres humanos, sobretudo nesses tempos. E as minhas pesquisas hoje, em torno até de minhas experiências de leitor, me deixa muito mais crítico sobre o que eu já produzi e na perspectiva do que virá no futuro. Por isso eu dei uma pausa, justamente porque, como eu disse, quando eu iniciei a minha produção, a minha escrita de livros para o público infantil eu não tinha muita noção, e eu tive que também, nesse segmento, me tornar um leitor de literatura infantil. Então, hoje eu me realizo muito mais nesse universo tão lúdico, tão deslumbrante, que é o universo das crianças. Por isso, eu adoro, por exemplo, a Rosiana Murray, sua poesia, o próprio Ricardo Azevedo, e faço referência também aqui a Cecília Meirelles, a Henriqueta Lisboa, além de outros gêneros, né, como os que são, no caso da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, que isso é senso comum, né, destacarmos o valor desses nomes. Mas hoje eu pego referências bem mais recentes, no sentido de me dar caminho, me apontar caminhos para os meus próximos livros. E nisso eu vejo com uma admiração grande o próprio André Neves e a Rosiana Murray. Lembrando, a minha ferramenta, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo, a poesia, enquanto gênero, né, é isso que eu busco levar para as crianças, porque eu acredito muito nesse poder da poesia, nesse poder de sensibilizar, de trabalhar o afetivo, de trabalhar o lúdico também, obviamente, e de fazer com que cada criança viva a criança que é. E, nesse sentido, me vem aqui à memória uma frase interessante do ela, né? Só quando eu sou eu, só quando sou eu, posso ir além de mim. E eu acredito com muita força, com muita convicção no poder da palavra, no poder da poesia, que a matéria-prima dela é a palavra. Por isso optei trabalhar o gênero poesia, né, nas minhas obras voltadas para a infância. Talvez no futuro eu vá para um outro gênero, conto, alguma coisa assim. Mas, por hora, como eu sou apaixonado realmente pela poesia e acredito nela, então eu preciso formar leitores, não no sentido formar do ponto de vista do mercado editorial, de ter retorno. Não.
eu acho que o poeta ele precisa se esvaziar do ego e não encher o ego. E se a literatura é importante para mim, mudou, ressignificou a minha vida, eu preciso levá-la para outros. E aí é por isso que eu acredito na poesia, e a minha intenção em publicar obras para as crianças é simplesmente levar um pouco de mim, obviamente, para elas e trazê-las para as obras também. É isso. Muito bem, Neurivan, agradecemos. E agora, Dino, passamos para aquele momento maravilhoso em que as pessoas fazem as perguntas, seja pelo chat, seja pessoalmente, levantando sua mãozinha ou abrindo o microfone. Nós temos uma primeira pergunta aqui, Neres. Ótimo, Dino. Da Jane. Tá? Pode fazer, Dino. Jane faz a pergunta, né? Jane Graziella ainda está aí presente? Que é: qual é o objetivo Ascensão Pessoa de suas obras? Está relacionado às vivências de sua sala de aula? Tá? O objetivo e se está relacionado às vivências. Olha, Jane, a sua pergunta é bastante interessante e eu tenho só uma colocação que eu gostaria de fazer aqui, que a Regina Zilberman, ela afirma o seguinte, ela diz o seguinte: a literatura infantil tem resolvido bem e até melhor que as outras formas de linguagem verbal a relação com os novos suportes. Então, essa literatura infantil que eu busco, é esse escrever para crianças que eu busco, essa interação com esses novos suportes. Embora a gente já não tenha trabalhos voltados para a mídia, para livros, essas coisas assim, mas é isso que eu busco. Qual é o meu objetivo? É fazer com que as crianças elas adquiram o respeito pelo meio ambiente, pelas pessoas, pela vida. É um livro vivo. Sem aquela necessidade, eu tenho que aprender isso. Não, é uma forma leve de você estar introduzindo de uma maneira interessante, de uma maneira fascinante, envolvente, até mágica, esses temas para a criança, para que ela, aos poucos, vá tendo esse amor e esse respeito pela vida, pelas coisas que a envolvem, para que ela veja o seu próprio eu diante desses contos, das brincadeiras, ela se encontre ali. E ali ela tem uma formação humana que possa contribuir com essa formação humana dessa criança. Ele não é o conto pelo conto, mas o conto que vai inserir alguma coisa de bondade, de educativo, de interessante. Quer dizer, diferente do que o Neurivan colocou, os meus contos ele tem sempre esse lado de estar trazendo algum conhecimento, de alguma forma, para que a criança, ela aos poucos, ela vá interagindo com esse conhecimento. Quando ela chegar na sala de aula, na escola, que ela ouça os professores colocando os conteúdos, ela possa se identificar com aquele conteúdo, ela possa se identificar com aquela vivência. E a coleção Arte de Ser Avó, ela foi feita em homenagem aos meus netos. Eu fiz em homenagem aos meus netos. Até então, eu era muito fascinada pela literatura infantil, mas eu ainda não tinha tido a ousadia de escrever para crianças. Então, foi uma forma até temerosa de fazer, de não fazê-lo tão bem feito, né? Mas a gente se arriscou. E as obras estão aí para serem lidas, ver as críticas literárias, para que a gente possa estar melhorando nos próximos trabalhos. O interessante é que a gente comece de algum ponto. Então, eu comecei do ponto de partida, a minha sala de aula, a minha vivência pedagógica, e os meus netos, quando começaram a nascer, eu tenho já tenho netos que já não é mais criança, já são adolescentes, mas já tenho netos ainda de 3, de 4 anos, 5 anos, então eu espero
melhorar cada vez mais e poder estar contando histórias mais interessantes também para nossas crianças, não só de Itapecuru, do Maranhão, do Brasil de um todo, que as pessoas conheçam esse trabalho. Muito bem, Dino. Antes de passar ali, tem pergunta, acho que da Renata, alguém levantou a mão, a Graziela colocou também. É só para relembrar para as pessoas que estão depois, que o Joaquim, infelizmente, não vai poder participar por motivo de força maior, vamos perder essa colaboração dele. E lembrar também, Neurivan, Ascensão, Dino e demais participantes, o seguinte, que a literatura dita infanto-juvenil, ou juvenil-infantil, é uma literatura bem mais democrática do que a literatura dita adulta. Porque a literatura adulta praticamente exclui as crianças. E a literatura infanto-juvenil inclui os adultos. Já que ela não impede que ninguém leia. Então é algo fantástico, realmente. Dino, volte a palavra para você aí para convocar pela ordem aí. Eu acho que agora é a Renata, depois Linda Barros, e depois tem a pergunta da Jenny Graziella. Perfeito. Então, Renata. Bom dia a todos. Obrigada aí pelas colaborações, adorei. Eu vejo assim a literatura infanto-juvenil, até que no Rio, não tem, vamos dizer assim, não é reconhecida, a não ser quando há algum evento fechado dentro da temática, quando se abre algum evento para pensar literatura, pensamos nos clássicos, nos contemporâneos que nós já conhecemos, mas onde estão os escritores que trabalham, né, nessa vertente? Então, assim, eu acho que ainda falta muito de conscientização da sociedade para atribuir a importância, a parte dos críticos literários também, para se debruçar e reconhecer e trazer isso, enfim, aos poucos a academia também acatar, que tem cursos de especialização em literatura infanto-juvenil, nós temos aqui nas federais, mas assim, é sempre algo assim, à parte, né? Está lá no mundinho deles, não dialoga com o centro ali de literatura brasileira de uma forma macro. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Quais são as perspectivas? Como que vocês observam isso? Posso falar, então? Diga. Vamos lá, então. A sua leitura dessa realidade realmente é pertinente, coerente, e a realidade do Rio, ela não difere da realidade de outros estados, embora, por exemplo, no nosso Maranhão, isso se dê de uma forma mais acentuada, porque tudo parte da ideia de que a literatura infantil seria uma literatura menor, uma literatura inferior, né? Mas isso é um conceito equivocado e criado pelos adultos. E como disse bem o Neres, a literatura infantil ela é a mais democrática porque inclui nela os adultos, e ao passo que a literatura adulta exclui as crianças. É nesse sentido até que a gente hoje busca defender a ideia de que o livro pensado para a infância precisa alcançar naturalmente as crianças, mas também atrair o interesse, o encantamento dos adultos. Bom, mas como dar visibilidade, como reconhecer isso? Esse é o grande desafio, né? Eu vejo, por exemplo, os poetas eles padecem de muitas questões. A principal é de leitores, não ter. Por isso o mercado editorial já nem tem tanto interesse em poesia. Os concursos, alguns até excluem o gênero poesia. E os poetas se isolaram muito, ficaram muito presos às suas academias. Eu penso que o escritor do século XXI ele tem que ir aos seus leitores, ter um contato direto e também, ao mesmo tempo, de se agruparem, de se organizarem. Aqui no Maranhão, por exemplo,
existe a Márcia Vieira, que ela tem essa visão e conseguiu agregar, conseguiu organizar um grupo de autores só de literatura infantil maranhense. E isso nos aproximou com os nossos colegas, isso nos deu uma representatividade junto às instituições governamentais para reivindicar algum tipo de espaço, algum tipo de incentivo. Eu vejo isso como uma perspectiva da gente quebrar nessa realidade tão árdua, tão cruel, e de realmente mostrar o poder da literatura infantil para humanizar a nossa sociedade. E assim, eu penso, particularmente, eu preciso me aproximar das crianças, do meu público, eu preciso ir às escolas, tá? Estabelecer parcerias com essas escolas, e não apenas ficar nesse sonho, nesse devaneio de que em algum momento algum governo vai ter um olhar diferenciado para a literatura infantil, ao ponto de promovê-la ao patamar que ela merece. Obrigada. Eu creio que a literatura infantil, os contos, no meu caso, os contos, eles devem mexer com o imaginário da criança, independente de estar no interior, no município do estado, ou estar na própria capital. Então, a criança se encanta pelos personagens, e esses personagens os tornam pequenos leitores. E esses pequenos leitores, eles aprendem esse desafio faz com que esses pequenos leitores eles aprendam a dar valor, a valorizar a questão do conhecimento por meio dos livros físicos, dos livros não físicos, mas que essas histórias, mesmo com ilustrações simples, mesmo um livro simples, ele seja carregado de significados. E esse significado, com certeza, vai mexer com o referencial dessa criança, com certeza. Linda Barros. Oi, gente, bom dia. Prazer ter todo mundo aqui. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite para participar, né? Bom, literatura infanto-juvenil, literatura infantil, são gêneros que não são fáceis também, como eu já comentei uma vez sobre trovas, né, que é difícil de escrever, e a literatura infanto-juvenil ou infantil também não é fácil, porque principalmente a gente vai ter um público, né, específico. Ok, mas não é só para as crianças, também os adultos podem ler, como o professor falou aí. E aí, eu acredito que nessa questão de quem vai ler, de quem vai receber esses textos, tem essa, digamos, essa barreira, porque se alguém, por exemplo, eu estou com um livro de literatura infantil na mão, lendo, e alguém observa e vê, de repente, a forma de pensar, que você está lendo isso é coisa de criança, né? E na verdade não é. Tem toda uma riqueza literária, e como comentou Assunção agora há pouco, e eu inclusive ia até perguntar sobre isso, que é quando, isso serve também para Neurivan, quando vocês, quem escreve, né, para a literatura infantil, para as crianças especificamente, que é esse público que vai principalmente ler, essa preocupação, por exemplo, com o vocabulário, com as histórias em si, com a construção de texto. Você falou que tem isso também, eu queria saber se Neurivan também tem essa preocupação. E a outra coisa também para os dois, teve alguma criança, alguma, não sei, não só criança, mas no infantil, adolescente especificamente, vocês pensaram em algum momento para escrever os textos de vocês? Ou não? Assim, foi mesmo um dom, porque é lindo, são coisas maravilhosas, que eu sou encantada por essa literatura.
Eu já ministrei disciplina de literatura infanto-juvenil, e eu tentei fazer os meus alunos também gostarem, porque eles tiveram um receio muito grande, inclusive do curso de letras, na hora de ler, de entender todo esse contexto que é feito com a literatura. Então, vamos lá também, quando a gente for ministrar ou ler até, a gente tentar fazer, quebrar isso, né, dessa, não sei, uma certa rejeição, não sei se é essa palavra relacionada com isso. Obrigada, pessoas. Posso iniciar esse, Neurivan? Linda, obrigada aí pela sua colocação, pela sua pergunta, mas eu tive uma grande preocupação com o vocabulário, sim. Eu fiz consulta de outras literaturas, e eu procurei realmente me aproximar esse vocabulário pela convivência. Eu convivi com outras crianças com síndrome de Down, eu convivi com a minha neta que tinha síndrome de Down, eu convivi com outras crianças com infanto-juvenil, com adolescência. Então, essa experiência foi que me encorajou a tentar fazer essa literatura. Então, eu procurei, sim, a minha preocupação com o vocabulário, com o modo de falar, com o modo de pensar, com o modo de reagir a algumas situações. Quando eu fiz esse livro aqui, deixa eu ver qual foi o livro aqui, Alana, Um Ser de Luz, que é um livro que eu fiz, Alana, Um Ser de Luz, Outros Contos e Poesias, eu procurei pensar num público maior, né, no pré-adolescente, no infanto-juvenil, com a idadezinha um pouquinho maior. É um livro que ele vai para todas as idades, inclusive para os adultos também. Então, como o Neres colocou, as crianças não leem livro de adulto, mas os adultos leem livro de crianças. É interessante até que leia para que ele comece também a conversar com as crianças sobre isso aqui, que é o assunto que interessa a criança. É uma forma de interagir com a criança. Então, eu pensei, sim, foi pensado, bastante pensado, sim. Inclusive, eu não fiz novas publicações, porque continuo fazendo novas pesquisas para que a gente tenha um trabalho cada vez melhor e de mais qualidade. Oi, Linda, bom dia, Linda Barros. Pois bem, a inspiração sempre conta, né? Aquela centelha, né? Dali a partir daquela ideia, a gente vai desenvolver a coisa propriamente. Mas, como eu costumo dizer, não existe inspiração maior do que a própria criança enquanto ser. Por exemplo, como parte essa minha produção de poemas voltados para a criança? Eu tive sorte de ser muito observador desde pequeno, né? Eu gostava muito de ouvir as histórias dos idosos nas suas rodas de conversa no início da noite, e era o que eu recebia de literatura oral, não escrita. Então, a partir dali, eu desenvolvi esse aspecto de observar bem as coisas no meu entorno, à minha volta. E muito parte disso, de observar a criança. E, por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele tinha 4 anos nessa época, e ele foi passar uma manhã conosco, e ele pediu para tomar banho dentro de uma caixa d'água, e a titia deixou, obviamente. Aí ele pegou uma caneca, estava jogando água sobre a cabeça, e começou a chover. E ele disse: tia, eu vou agora dar banho na chuva, tia. Então ele pegou aquela canequinha e enchia e dizia: eu vou dar banho na chuva. Eu achei aquilo assim muito belo, muito poético, né? Metafórico. E disse: nossa, é isso que faz as crianças serem totalmente diferenciadas dos adultos, essa sua capacidade, né, de pensar e de sentir de uma outra maneira. E esse é o desafio. Quanto à linguagem, também é um grande desafio. Como construir o seu texto, que alcance esse público. Alguns estão em fase de alfabetização, né, ainda, sem, contudo, empobrecer esse texto.
E não é uma tarefa fácil, né? Mas você tem que descer, você tem que descer e deixar fluir a criança que eu creio que existe lá dentro de nós. Mas essa criança não pode estar vencida pelo tempo, em termos de vocabulário. Essa criança precisa ser contemporânea em seu vocabulário, né? Então, aí eu preciso de um texto que seja simples, mas raro, né? Como disse o poeta Fernando Pessoa, precisa ser simples, mas raro. Então, não pode ser um simples que seja piegas, que seja, né, pobre, mas que precisa suscitar, né, imagens que possam realmente tocar e despertar esse universo da curiosidade da criança, dele especular, dele supor, dele construir suas próprias conclusões acerca do texto. E a gente não pode subestimar os pequenos leitores, as crianças de hoje. As crianças, esse texto aqui, eu acho que, da maneira como está, não, as crianças podem ter dificuldade de compreender. Nós aqui temos dificuldade hoje de compreender, né, essa esperteza das crianças de 3, 4 anos que interagem com adulto, uma relação assim de sintonia, de igualdade, como se fosse um adulto. É lógico que eles têm as suas especificidades, né? A gente não pode desconsiderar isso. Mas é um desafio, há de se reconhecer em você, ainda mais para mim, porque eu publico para os meus colegas poetas, né? Poeta só publica para colegas poetas, na verdade. E aí você descer essa linguagem para atingir esse público, né, com características bem diferentes. E o texto que está ali na superfície e há textos que estão em camadas, que estão ali submersas e que as crianças também conseguem ler o segundo texto, né? E eu vejo isso na sala de aula, eu vejo com as crianças, com os meus sobrinhos, né? Quanto eles são espertos para isso, para perceberem que há um segundo texto ali por trás. E, enfim, a criança, ela é exigente com aquilo que lê, não se engane, não acho que os adultos aqui são referência em exigência. As crianças também são extremamente exigentes para ler. No caso da literatura infantil, eles também buscam relacionar texto com a ilustração. É preciso haver ali uma ilustração muito bacana. E uma ilustração muito bacana não quer dizer necessariamente que ela repita o que o texto já diz, porque aí o texto já diz, a ilustração precisa dizer aquilo por um outro ângulo, de tal maneira que a coisa se complemente, né? Não vai sair ali do contexto, mas se a ilustração já repete o que o texto já diz, já fica uma coisa muito previsível. E as crianças são exigentes também com as ilustrações, né? Porque elas vestem as palavras, dão corpo a esse texto. Acho que agora é Kerlen, né, Nedes? E depois tem uma pergunta da Giane. Bom dia a todos e a todas. Peço desculpas por não poder ligar a câmera nesse momento. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo, tudo perfeito. Ok, obrigada. Então, eu sou Kerlen, eu sou professora de literatura no ensino médio, trabalho no IFMA e também participo do GELMA. E queria começar minha fala parabenizando os palestrantes, porque, sem dúvida, são contribuições muito importantes. E ouvir uma palestra sobre literatura infanto-juvenil me trouxe à memória muitas vivências e muitas experiências. E dessas experiências eu trago, assim, algumas inquietações
que talvez surjam perguntas, né, no meio da minha fala. Eu espero que eu consiga ser concisa, porque de fato eu pensei em muita coisa enquanto ouvia vocês. Então, primeiro, eu queria destacar um ponto que a Ascensão fala, que é essa inspiração nos clássicos da literatura infantil, que são esses contos, né, que a Nelly Novaes Coelho chama de narrativas primordiais, que são narrativas que encantam as crianças quando elas leem Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm, do Andersen, do Charles Perrault, mas assim, que são histórias que encantaram muito a nossa geração, mas que as crianças de hoje praticamente não têm mais contato com essas narrativas, né? Então, isso é um primeiro ponto que me inquieta bastante, porque esse imaginário meio que parece que está se perdendo aí pelo tempo, por conta do contato cada vez mais precoce dessas crianças com esse mundo digital, né? Então, essa seria a minha primeira inquietação. Mas que, ao mesmo tempo, é um universo que não corresponde ao nosso. E aí, quando a Ascensão coloca a importância de se produzir uma literatura que carregue a nossa identidade, que a criança consiga enxergar nisso o seu próprio mundo, eu achei isso fantástico. Eu acho que isso é muito necessário, porque o trabalho que a literatura infantil faz com a criança é esse processo de representar o mundo mesmo. Então, por que não essa literatura não se tornar uma espécie de espelho? Como isso é importante para a formação da criança? Então, eu acho essa iniciativa dos autores contemporâneos como vocês, de desapegar um pouco dessas influências europeias que por tanto tempo formaram o universo dos clássicos da literatura infanto-juvenil, para produzir algo que tenha a nossa cor, algo muito importante, né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui entra a figura do Dino, né, na minha vida, porque eu conheço o professor Dino há muitos anos, ele sempre fala isso. Dino foi meu professor de português no ensino fundamental, e ele tem uma culpa muito grande na minha vida por eu gostar de literatura, e por hoje ser professora de literatura. Por quê? Porque eu lembro que o meu primeiro contato com os livros foi exatamente com os paradidáticos, no ensino fundamental, que é literatura, ele não gosta, que aí aparece a idade dele, né? Enfim, que é literatura infanto-juvenil. E eu lembro que eu era apaixonada pelos livros que o Dino escolhia para a gente ler, porque eram narrativas interessantes, não eram livros bobos, eram livros que a gente já conseguia problematizar questões sérias, como marginalidade no Brasil, gravidez na adolescência. Então, bem ali eu descobri que eu era apaixonada pelos livros. E aí a minha segunda questão. Eu fui aluna no ensino fundamental de escola particular. E eu não sei como é que esse trabalho da literatura infanto-juvenil, por exemplo, funciona, ou se funciona, nas escolas do município. Porque uma das coisas que me preocupa bastante é como é que o aluno chega para mim no ensino médio para ter contato com a literatura canônica, literatura de idade média no primeiro ano, se ele não passou por um processo de formação inicial no ensino fundamental. Então, a literatura infanto-juvenil, para mim, ela tem um papel fundamental em formar esse leitor inicial, ensiná-lo a ter gosto pelos livros, para que a literatura no ensino médio não seja uma violência para ele. Para que quando ele tiver que ler Machado de Assis, José de Alencar, que são textos extremamente complexos, ele já tenha um conhecimento, pelo menos, do que é a literatura. Então, essas inquietações, elas de vez em quando, assim, passam pela minha cabeça. E aí, o que eu penso, né? E aí eu queria lançar a pergunta para vocês para concluir já a minha fala. Eu fiz uma pós em literatura infanto-juvenil pela UEMA, tive disciplinas maravilhosas, eu acho que esse é um universo encantador, mas a minha pergunta para vocês é, vocês vislumbram uma possibilidade real de essa literatura infanto-juvenil de fato entrar nas escolas? De haver uma proximidade real entre o que está sendo produzido hoje
com a nossa cor, né, com a nossa identidade, para a formação desses leitores iniciais, principalmente na escola pública, para quando eles tiverem contato com essa literatura no ensino médio, isso não se dá de uma forma tão violenta? Essa era a minha pergunta. Obrigada, gente. Neurivan, começa aí, depois eu... É uma pergunta extremamente espinhosa, difícil de respondê-la. Eu acredito, mas da seguinte perspectiva. As universidades hoje, elas têm esse papel de fomentar, de promover, de resgatar a literatura no todo. E isso precisa ser reforçado no processo formativo, especialmente dos novos professores. O que ocorre? Há um distanciamento enorme, né, da literatura e das crianças. As escolas não trabalham, ou poucas trabalham. Há professores que sequer são leitores, e aí já é um problema. Pais não leitores, professores também não leitores, leitores no sentido realmente pleno da palavra, não decodificador, um leitor didático, né? E só nisso, uma família de pais não leitores, professores não leitores. A escola não tem um projeto de leitura, ou de literatura infantil. Então, isso só vai fazer com que essa realidade se mantenha. Precisa, então, pensar nesse processo formativo do professor, porque ele desempenha um papel muitíssimo importante. Imagina um professor apaixonado por literatura como um José Neres. Tantos autores hoje, novos autores, que o tomam como referência. O próprio Dino, como agora há pouco foi reconhecido o seu papel de influenciar, de despertar a literatura em seus alunos. Um professor apaixonado pela literatura, ele é, antes disso, um leitor apaixonado. E tudo que ele quer é reproduzir isso no outro, nas crianças, de levar literatura para as crianças. Entretanto, vamos ser francos, eu conheço a realidade do sistema de ensino público. Nós não temos, aliás, nós temos poucos professores leitores. Então, quando não há esse encantamento por parte do professor que está ali diariamente com a criança, é muito complicado. É preciso, reforço mais uma vez, então, que as universidades possam, então, dar uma atenção toda especial, especialíssima mesmo, nesse processo de formação dos novos professores. E assim, a gente talvez consiga, daqui a 2 décadas, ter uma nova realidade, né? Eu não vejo a concorrência virtual como um problema, assim, um problema que possa impedir, porque a gente pode usar os recursos digitais, as mídias, para também despertar o interesse da criança pela literatura, porque o objeto livro, a tecnologia digital ainda não conseguiu ofuscá-lo, não conseguiu. Se tinha receio de que isso poderia acontecer, mas até agora não, eu não vislumbro isso. O objeto livro, quem realmente é um leitor, ele nunca vai querer se desapegar do objeto livro, por mais interessante que um e-book seja, né? Então, essa é a minha visão em relação a isso. Concordo plenamente com o Neurivan, e eu coloco ainda mais. Essa inspiração dos clássicos, ela vai continuar existindo, mesmo que ainda quase não se fala mais, mas vai continuar existindo ainda. Por quê? Porque a literatura nas escolas, ela tem uma formação curricular muito forte, tem uma grade curricular muito forte.
E um outro problema que a gente vê é que eles usam essa grade curricular justamente para não trabalhar nossos autores maranhenses, nossos autores, no caso itapecurus, que não é só eu, mas tem muitos autores itapecurus que adentram por outras literaturas que não só infantil. E a gente vê que esse trabalho, esse movimento cultural, ele precisa se fortalecer, tanto nas universidades quanto nas academias de letra, porque as academias de letra também elas não trabalham a literatura infantil. É muito pouco que se fala. Eu observo aqui, nós temos aqui no Maranhão, nós temos a Cléo Rolim, a Marta Reis, a Charlene, que eu admiro demais o trabalho da Charlene, o Wilson, o próprio Neurivan, nosso colega que está aqui, e outros autores. Então, mas isso aí não é levado como parte da grade curricular nas escolas, para que aquilo ali seja feito uma cultura de trabalhar os autores maranhenses, os autores dos nossos municípios. Eu vi uma pergunta bem aqui, que a minha colega Lusa, né, Laura, ela colocou a questão das escolas, se as escolas estão trabalhando os meus livros, trazendo aqui para o meu lado aqui um pouquinho. As escolas estão trabalhando meus livros, as escolas privadas. As escolas privadas procuram os autores itapecuruenses, elas fazem esse trabalho com os autores itapecuruenses. Eu tenho observado que a UEMA, alguns alunos do curso de letras da UEMA, elas têm trazido para seus trabalhos, para suas monografias, para suas pesquisas, autores itapecuruenses, inclusive autores como eu, como Ascensão Pessoa, mas é muito tímido esse trabalho ainda. Ele precisa ser melhorado, ele precisa ser quebrado esse paradigma que as escolas só devem trabalhar os grandes autores brasileiros, os grandes clássicos, as grandes obras literárias. Então, tem que quebrar esse paradigma, tem que achar uma maneira de incluir nessa grade curricular, nessa formação curricular, nossos autores maranhenses, nossos autores dos nossos municípios, de Itapecuru, de Santa Rita, de outros municípios aí. Então, a gente faz um trabalho ainda meio que tímido, ainda meio que muito lento, muito lentamente. Então, graças a Deus, as escolas privadas, elas deram essa abertura para esses autores. Então, os meus livros têm sido muito trabalhados nas escolas. Nas escolas públicas municipais, uma ou outra escola que procura. E o que eu observo também, que o Neurivan colocou, a questão do professor leitor. Os professores, a maioria dos professores, eu sou professora também, a maioria dos professores, eles já querem só cumprir aquela carga horária. Então, não há tempo, não tem tempo. Mas eles não criam esse tempo justamente porque eles também não gostam, não são esse professor leitor, não tem essa magia, não tem esse encantamento. Então, isso está faltando ser despertado no nosso professor, porque na hora que for despertar, que ele despertar para isso, ele vai criar maneiras de inserir esses conteúdos e, quem sabe, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós temos uma outra formação de leitores nas nossas escolas públicas, estaduais e municipais. Olha, eu acho que a gente tem, né, uma pergunta da Jane, que é o seguinte, e para o Neurivan também, que é no mundo digital. Acho que o Neurivan até já tocou nesse ponto, tá? Até tocou nesse ponto, que é no mundo digital, quais são os desafios para a literatura regional com relação às literaturas internacionais e outras mídias, né? Não entendi bem grandes literaturas internacionais. Está falando de literatura também infantil, como O Pequeno Príncipe, ou você está falando de Harry Potter? O que seria isso? E as outras mídias digitais, por exemplo, o famigerado TikTok. Né? Se você deixar uma criança de Itapecuru-Mirim, 3º ano do ensino médio, com o celular na mão, o dedinho dele vai estar no TikTok direto, né? Ou no Instagram. Então, como é esse desafio aí? Como que vocês veem essa questão aí dessa luta ferrenha entre o livro
infanto-juvenil nas mãos do aluno e o celular e outras tantas obras. Né? Bom, eu costumo dizer que não adianta tratar uma árvore doente pelas folhas, mas pelas raízes, direto às raízes. Eu preciso, o quanto mais antes, tornar o livro o grande objeto paixão da criança, o mais cedo possível. A criança, primeiramente, toda criança leitora, ela é leitora pelo ouvido. Ela se torna primeiramente leitora por ouvir ainda no ventre da mãe, né? Depois ela se torna leitora pelas mãos, pelos olhos. Eu preciso, enquanto família, enquanto tornar o livro o melhor amigo desta criança o mais breve possível, para que quando chegue o celular à mão dessa criança, ela já tenha construído essa paixão, esse amor pelos livros, tá? E se isso acontece logo, mais breve possível, eu penso que aí nós estaremos em condições de concorrer com as mídias, com o mundo digital. Tá? É impossível você se isolar hoje do mundo digital. Né? Não dá como você levar a sua vida sem manusear determinadas tecnologias digitais. Mas isso como uma necessidade. Como paixão, a minha paixão está lá no livro. E para essa paixão estar no livro, o livro precisa sair dessa biblioteca que as escolas fecham, que não permite os alunos terem acesso, porque vai amassar o livro, vai sujar o livro. Todas as escolas que eu conheço da rede pública possuem acervo literário, possuem uma biblioteca, mas 90% delas mantém-se fechada para as crianças, não promovem eventos literários, feiras de leitura, sarau, né? Clubes de leitura, não há isso. Então, como é que a criança vai se encantar pelo livro? É lógico que ela vai ser facilmente seduzida pelo mundo digital. A gente não se dá para negar, né, que o mundo tecnológico ele está avançando de uma forma rapidamente, né, de uma forma bem avançada. Isso não dá para negar, não se pode negar, não se pode fugir desse progresso. Mas o que se pode fazer, como o Neurivan colocou, é a gente buscar, como eu coloquei aqui, o grande movimento cultural. Eu acho que o bom é esse grande movimento cultural. E a gente também colocar no Instagram, no game, no TikTok, a gente buscar essas fontes para levar a criança de volta ao livro físico. Levar essa criança de volta a manusear esse livro, a se apaixonar por esse livro. Acho que a gente pode usar, e acho que deve usar essas mídias sociais também como nosso ponto de apoio, nossa arma para fazer o trabalho inverso. Embora seja complicado, mas acho que é interessante a gente ver uma forma, ver projetos que a gente possa estar trabalhando isso de forma inversa. Então, eu sou adepta do livro físico, eu ainda acho que, apesar de toda a mídia, de todo o avanço tecnológico, o livro físico ainda é a melhor forma para fazer com que a criança ele tenha uma visão de mundo muito mais interessante, muito mais significativa. Neres, a gente vai já caminhar para encerrar, né? Isso, Dina, que tem outro evento daqui a pouco também, né? 10 horas. Então, havia outras perguntas, claro, mas, infelizmente, o tempo é sempre limitado. O tempo é sempre limitado
Foi um tema extremamente agradável, uma discussão rica que atrai muitas pessoas. Eu e o Grupo Gelma e o Dino também agradecemos a presença amável do Neurivan, a presença amável também da Ascensão Pessoa, e sabemos que é um tema que vai se desdobrar em outros momentos, Dino. Isso aqui não se esgota aqui. A literatura infanto-juvenil é uma necessidade, seja pelas mídias digitais, seja pelo livro físico, seja pela contação de histórias, mas foi levantada aí a questão, que é muito séria, que nós precisamos alfabetizar também em literatura infanto-juvenil os professores. É um capítulo de um livro meu. O título é mais ou menos isso. E quando o professor também não lê? Aí praticamente o problema fica sem solução. Porque é muito difícil você passar paixão por uma coisa que você não ama. Então, é uma discussão que ainda vai dar muito para comentar. E que a literatura infanto-juvenil realmente não é só maranhense, como disse também a Renata, em vários lugares do Brasil, praticamente todo o Brasil, ela fica fora da programação dos grandes eventos, Gina. E, às vezes, é só uma salinha lá para dizer que existe. Tá bom? Agradecemos, então, ao Neurivan, agradecemos a Ascensão Pessoa, lamentamos muito a perda do professor Joaquim, que a perda dele também é nossa perda, porque nós perdemos também aquele vasto conhecimento, aquela serenidade. E muito obrigado também, Dino, a você e a todos que estiveram e estão aqui nesta manhã maravilhosa. Muito obrigado a todos. Dino, volta a palavra para você. Pois é, um tema que a gente vai ainda precisar debater com a Ascensão Pessoa, com o Neurivan. Neurivan, nós já tratamos aqui com seus poemas, né? E com uma temática bastante social. E precisamos agora debater, né, as obras infantis, né? Essa construção toda, né? Com a Ascensão Pessoa, né? Nós precisamos debater a literatura tida como adulta, né, que ela vem escrevendo muito bem, e não se esgota. Né? E a gente precisa, Neurivan, Ascensão Pessoa, lutar, né, da mesma forma que foi uma briga dura dos produtores, né, aí em Itapecuru, aí em Santa Rita, para que na merenda escolar os prefeitos comprassem, né, produtos que vêm lá da região de Itapecuru, da região de Santa Rita, de Carema, tá? Que Neres adora. Agora a gente precisa também lutar para que isso seja feito também na educação, que na Secretaria de Educação o prefeito destine uma verba para que ao menos 2 livros por ano sejam comprados de autores regionais. Se acontecer isso, Neurivan, Ascensão Pessoa, Neres, demais colegas, você vai incentivar muita gente que está com um livro aí pronto, ou pelo menos com ideia pronta, a se lançar. Mas é necessário o poder público para isso. Não há como a gente lutar sozinho, não há como o autor lutar sozinho, não há como o professor. O professor simplesmente ele gosta de estar naquela zona de conforto. Neres disse isso maravilhosamente num livro fantástico, Estratégias para Matar um Leitor que está se formando. Tá? Que é o seguinte, o professor trabalhou na 7ª série, o 7º ano, com um livro da editora Scipione, que nem sei se ainda existe, né? Na nossa época existia. Esse mesmo livro, se ele for trabalhado no outro ano, é muito bom, que o professor já fez a leitura, já elaborou as questões para a sua prova. Então, isso é fantástico, porque você evita o desgaste da leitura, que para muitos professores, eu acho que quase 30%. Eu estou sendo bastante generoso aqui no Maranhão. Quase 30% dos professores têm uma ojeriza a ler livros novos. Então, se você já leu esse livro aqui e já elaborou as perguntas, vai ficar moleza para você no próximo ano. Então, isso nós precisamos quebrar. Aí Neurivan deu uma ideia.
E se a gente formar melhor o professor da universidade? Neurivan, eu estou com receio de que também 20% dos professores das universidades têm ojeriza a leitura. E eu estou sendo generoso, porque esse número pode ser mais. Então, se o professor da universidade que tem ojeriza a leitura, como é que ele vai formar o leitor que vai formar o leitor da educação básica? Infelizmente, né, a gente tem uma missão gigantesca nos próximos 10, 20 anos. O Neres, que estava pensando em se aposentar agora nos próximos anos, ele vai ter que ir até 2050 lutando contra isso, para que a gente possa tentar mudar essa realidade aqui no Maranhão. A gente não conhece tão bem a realidade de outros estados, mas no Maranhão a gente conhece muitíssimo bem. Então, essa realidade, Neres conta num livro, Estratégias para Matar um Leitor em Formação, a história de uma professora formada em curso superior que passava o mesmo livro todos os anos para os alunos e ainda não tinha tido a oportunidade de ler esse livro. Mas ela passava para torturar os alunos. Quer dizer, a leitura para ela era uma tortura. E ela não tinha lido esse livro. E através daquelas últimas folhinhas, que são descartáveis, né? Como é o nome da Neres, como é que chama? O encartezinho. É a ficha didática, né? Exatamente. Didática, isso. Você tira ali, e a do professor, eu não sei hoje, já vinha respondida. Já vinha respondida. Tá? Então, esse professor, gente, infelizmente, ele precisa se aposentar, e eu vou usar uma palavra que é de Rita, não é minha. Tá? Para depois vocês não me acusarem de estar sendo preconceituoso. De Rita Santos. Que é o seguinte, esse professor precisaria se aposentar, tá? Por invalidez, né, de energia. Ele não tem energias para trabalhar. Ele precisaria se aposentar. O professor que não consegue ler um livro para falar dele na sala de aula, infelizmente, ele tem que se aposentar, tá? Porque ele não tem energias para estar em sala de aula. Não tem condições nenhuma, é comum, né? É uma coisa muito triste. Mas olha, Ascensão Pessoa, o que você fez hoje aqui é instigar, né, e energizar. Né? A gente sai aqui dessa mesa com um gosto, né, de entrar na guerra mesmo. E uma guerra pesada. Né? O que Neurivan, com uma lucidez gigantesca, faz, né, é, sobretudo, nos dar esse caminho para a gente seguir. Tá? Então, Neres foi espetacular. Né? Uma manhã, como disse a Regina ainda há pouco, uma manhã maravilhosa, né? Para a gente guardar aí no coração para sempre. Né? Então, Neres, é isso. Nós que a gente agora, então... Isso, Dina. Podemos encerrar a mesa. Muito obrigado a todos e continuamos a tarefa, Dina. Fica contigo.